Sentar. Ministério do Louvor, muito obrigado. E eu já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, escrita para algumas igrejas da Ásia Menor, a maioria delas hoje situada onde está a Turquia. E vamos ler hoje no capítulo 2, do verso 11 ao 17. Mas eu já queria começar dizendo aos irmãos que é uma série de sermões que começou na quarta-feira. Passamos hoje pela manhã e agora à noite pela terceira vez estamos aqui dando sequência. Portanto, eu recomendo aos irmãos que não tiveram acesso à mensagem de quarta, nem a de hoje pela manhã, que busquem. Os irmãos vão compreender muito melhor e assim vão ter, uma ideia ou uma compreensão do todo do que o Senhor, por meio do Espírito Santo, deseja ensinar para nós hoje, Igreja Batista, aqui no Flamboyant, acerca da nossa espiritualidade cristã, acerca da maturidade que queremos alcançar e acerca da profundidade que estamos buscando ter num relacionamento com Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a profundidade que gera uma identidade. E agora à noite nós vamos falar sobre um chamado à santidade, à submissão e ao amor. Um chamado de Deus, à santidade, à submissão e ao amor. E é interessante porque que Deus mandou esses escritos, contendo esse chamado específico para uma igreja que estava sofrendo, uma igreja que estava em perseguição, e perseguição por conta do Império Romano contra os cristãos. Então Deus manda Pedro dizer para os crentes, para a igreja, chamando-os de amados. Então a gente já começa a perceber um carinho muito especial. Não foi uma exortação, não foi um chicote batendo, não foi um cajado batendo, mas foi assim, um chamamento de atenção, com todo carinho, diz assim: meus amados, preste atenção no que é necessário para vocês nesse momento difícil que vocês estão vivendo. Vocês precisam viver em santidade, vocês precisam ser submissos à autoridade e vocês precisam viver em amor. Amar e ser amado. E amar independente de ser ou não amado. Eu acho que esse é o grande desafio que Deus mandou através do apóstolo Pedro para aquela igreja. Nós vamos ler apenas uma parte hoje, do verso 11 ao 17 do capítulo 2. E por conta do tempo vamos pedir a Deus que nos auxilie a sintetizarmos aquilo que Ele nos deu como mensagem. Diz assim a palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao 17. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Amém. Um chamado à santidade, submissão e amor. Irmãos, esse tema nos remete a pelo menos 3 características que nós encontramos no comportamento e no viver de Cristo Jesus aqui entre nós. Características essas que precisam ser replicadas na nossa vida, e aqui o Espírito Santo usa o apóstolo Pedro para lembrar, se não lembrar alguns, orientar outros, e mostrar a necessidade
de se viver na prática, né, essa nova identidade cristã, que muitos deles estavam experimentando mediante a conversão àquela nova religião chamada cristianismo. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, no qual nós estamos meditando, no início ele começa falando sobre a identidade do cristão. Se nós olharmos os versos anteriores a esse, como o verso 4, o verso 5, nós vamos perceber que essa identidade ela vai sendo criada, vai sendo gerada a partir, né, do momento em que a gente vai se aproximando de Cristo Jesus. É à medida que a gente vai se aproximando dele, que a gente vai aprendendo mais, que a gente vai absorvendo mais o seu caráter, a sua personalidade e os seus valores. Olha comigo no verso 4 e 5. Pedro diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento, o que o apóstolo Pedro estava levando como mensagem àqueles irmãos era a necessidade, né, de encontrar em Cristo Jesus um fundamento para a sua existência. A pedra viva é o alicerce vivo, é o fundamento de uma vida. E ele disse: olha, vocês estão edificando a vida de vocês, que são essas pedrinhas vivas, sobre uma pedra maior, sobre esse alicerce que é Cristo Jesus. Mas à medida em que vocês vão se aproximando dele, se relacionando mais com ele, desenvolvendo maior intimidade com ele, é que vocês vão edificando suas vidas. E houve momentos em que Jesus falou sobre essa edificação. Lá em Mateus 7, ele faz a comparação entre o homem prudente e o homem tolo. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, o homem tolo construiu a sua casa sobre a areia. E ele disse: olha, vieram os ventos, as chuvas, as tempestades, bateram com ímpeto contra aquela casa. A que foi construída sobre a rocha, perseverou, prevaleceu, mas aquela que foi construída sobre a areia, caiu. A casa literalmente caiu, ou seja, a vida daquela pessoa não resistiu às pressões da sociedade, não resistiu aos problemas. E muitas vezes a gente percebe, não é a casa física, mas é o lar. Não é o lar especificamente, mas a vida particular de quem mora naquela casa, ou de quem compõe aquele lar. E quando o apóstolo Pedro fala: olha, vocês são como pedrinhas vivas, que devem ser edificadas sobre esta pedra maior, há um objetivo: você desenvolver um sacerdócio. Há um objetivo: vocês oferecerem sacrifícios a Deus que sejam aceitáveis, né? Cultos aceitáveis a Deus, ofertas aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. E houve um momento em que Jesus Cristo estava com os seus discípulos, que ele também tocou nesse assunto. Ele fez uma enquete. Ele perguntou para os seus discípulos que tinham voltado de um momento missionário, dizendo assim: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? E aí, alguns disseram: algumas pessoas dizem que tu és algum dos profetas, tu és o Elias. E aí Jesus perguntou: e vocês? O que dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala com Pedro assim: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, né? Simão Pedro, perdão. Porque não foi nem a carne, nem o sangue, ou seja, não foi do intelecto teu, não foi uma revelação física, fisiológica, não foi algo intelectual, vindo do seu cérebro, mas foi algo do Espírito. E completou dizendo assim: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a explicação desse trocadilho falado por Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é fácil da gente compreender olhando para a língua original, que é o grego. Pedro, o nome Pedro,
vem de Petros, no masculino, que significa uma pedra menor, um pedregulho. E a palavra que Jesus usou sobre esta pedra, e agora no feminino, é Petra, que significa uma rocha maior, um rochedo. E por ter sido uma palavra feminina aplicada por Jesus nesse trocadilho, a gente compreende que o que Jesus estava mostrando para Pedro é que sobre esta afirmação tua, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. E a igreja edificada sobre minha vida, sobre o meu caráter, sobre quem eu revelo, ser Deus, porque Cristo é a máxima revelação de Deus. Esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É maravilhoso a gente compreender isso, irmãos. Porque agora Pedro, esse mesmo Pedro, está replicando essa mensagem para a igreja perseguida, a igreja não compreendida, a igreja em meio ao sofrimento de uma intolerância religiosa feita pelos romanos. Essa igreja escuta a sua responsabilidade enquanto uma pedrinha, como Pedro era, de edificar a sua vida sobre uma rocha maior, que é Cristo Jesus, para que possa ter estabilidade em meio às pressões, em meio às tribulações e perseguições. E eu creio que essas pressões, elas existem até os dias de hoje, elas são diferentes, elas mudam de endereço, elas mudam de coração, mas cada um aqui sabe o que está sofrendo, cada um sabe das suas incompreensões, das suas limitações, e como nós vimos aqui no testemunho de quem passou pelo Radical, cada um sabe também dos seus problemas, por conta das suas limitações, das suas dificuldades, até mesmo por conta dos seus próprios problemas, daquilo que precisa mudar no seu ser. Muito do que nós sofremos, muitas das dificuldades que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos, irmãos, não são por causa das pessoas que se relacionam conosco. Em muitos casos são por causa dos nossos problemas pessoais, das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Então vamos dizer, daquilo que há em nós e que precisa ser modificado. E isso estampa em nós as necessidades que temos de transformações. Transformações tão profundas que precisam acontecer prioritariamente e primariamente lá nas bases, nos fundamentos da nossa fé. É em busca de uma aproximação com Cristo Jesus, como sendo ali o alicerce da nossa vida, que a gente vai começar a ver o Espírito Santo nos tratar. Por isso Pedro começa dizendo, à medida que vocês se aproximam dele, de Cristo, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Vocês, nós somos casa espiritual. Então a gente percebe, irmãos, que somos pedrinhas pequenas na edificação dessa casa que Deus quer fazer por meio de Cristo Jesus nas nossas vidas. E depois do apóstolo Pedro falar sobre essa identidade cristã, ele então vem abordar esses 3 temas, que seriam as 3 responsabilidades que devem ser observadas pelo cristão. A primeira delas, a santidade, a segunda, a submissão, e a terceira, o amor. E o que é a santidade, senão, tendo uma compreensão na palavra hebraica usada na Bíblia aqui, que é kadosh, como sendo uma separação daquilo que não agrada a Deus, mas não é só a separação, a santidade diz respeito à separação do que não agrada a Deus e a busca, a aproximação, a consagração em relação àquilo que Deus quer para nós. É a rejeição daquilo que Deus não quer e a atração por aquilo que Deus deseja. Isso é a santidade. E nesse texto, no verso 9, por exemplo, a gente vai ver Pedro dizendo, vocês, porém, são geração eleita. E o que é uma geração eleita, senão uma geração escolhida? A palavra eleito aqui quer dizer escolhido.
Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos designei para que vocês pudessem ir e dar frutos. Então Pedro vem confirmar essa palavra de Jesus, vocês são geração eleita, mas vocês também são um sacerdócio real. E qual é a figura do sacerdote? É aquele que intercede por alguém. O sacerdote no lar hoje, por exemplo, esse sacerdote é aquela pessoa que está intercedendo. Pode ser o marido, pode ser a esposa. Há casos que a gente vê uma mãe que intercede mais pelos filhos do que o pai. Há outros casos que a gente vê irmãos, quando você vê numa família que ainda nem todos são cristãos, né? Mas Deus escolheu um ali, vai começar a partir dele. Ele é o irmão mais novo, ele é o irmão mais velho, mas ele é aquela pessoa que sempre traz a presença de Cristo para o lar. Ele é aquela pessoa que está sempre associando, fazendo conexões, né, das coisas do cotidiano com a Bíblia, com aquilo que é a palavra de Deus. Ele é sempre aquela pessoa que ora, que diz assim, Deus vai agir, vou orar por você. E quando chega alguém desesperado naquele lar, né, encontra nele o quê? Um refúgio. Olha, aqui tem um filho de Deus. Aqui tem um sacerdote, alguém que vai interceder por mim. E aquela figura do sacerdote que tinha que pertencer, né, à descendência de Arão, aquilo acabou, irmão. Quando Jesus morreu na cruz por nós, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né, abrindo o acesso ao Pai a todas as pessoas que se entregassem a Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Pedro vem falar sobre a nossa identidade ainda. Olha, vocês são geração eleita, vocês todos são sacerdotes. Sendo cristãos, vocês têm acesso a Deus. As suas orações podem chegar ao trono do Pai. Mas em relação à santidade, ainda nesse verso 9, ele disse, vocês são nação santa. Vocês são o povo exclusivo de Deus. E tudo isso com um propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua luz. Perceberam aqui? Aonde entra a minha pessoa, onde entra a sua pessoa? Porque saber que nós somos uma geração eleita conforta o nosso coração. Você saber que você foi escolhido por Cristo. Você saber que existe um sacerdócio a ser exercido por você, intercedendo por alguém ou pela sua própria vida. Isso também alenta o seu coração. Mas você saber que você tem a responsabilidade de ser santo, nação santa, e mais, ser um povo exclusivo de Deus, e aí já começa a apertar um pouco. E você saber que você tem a responsabilidade, olha, eu recebi tudo isso de Deus, fui escolhido por Deus, sou amparado por Deus, sou protegido por Deus, mas eu preciso proclamar as grandezas desse Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Então o apóstolo Pedro fala para aquela igreja, não fixem os seus olhares nos problemas que estão ao redor. Tentem firmar o seu olhar no propósito maior, propósito de Cristo para a sua vida. Não desvie sua atenção, mas permaneça no caminho, sabendo que Deus tem um propósito, e que apesar das dificuldades que existem, se você permanecer com Ele, você vai trilhar um caminho seguro. Pode ser difícil, mas haverá segurança. E muitas pessoas, irmãos, sabem o preço da segurança. Aliás, segurança não tem preço. Tem pessoas que estão inseguras, num caminho confortável. Tem pessoas que estão com uma vida financeiramente completamente estabilizada, mas estão completamente inseguras, morrendo de medo com relação ao amanhã. E aí Jesus disse, olha, não vos preocupeis com o amanhã, basta cada dia o seu mal. Buscai primeiro o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que causam ansiedade na sua vida, essas serão acrescentadas, ou seja, Deus proverá tudo o que vocês vierem a precisar. Amém, irmãos? Esse é o diferencial.
Então a primeira responsabilidade do cristão é viver em santidade, porque sem santidade ninguém terá a companhia de Deus. E é essa companhia que nos traz segurança. Você quer ver o crente ficar inseguro? Olha só. Vou dar um exemplo muito prático, irmãos. Todo mundo passa por aflições, todo mundo passa, às vezes, por um momento inesperado. Então, são problemas circunstanciais da sua vida. Pode ser na área financeira, pode ser na área emocional, na área familiar, na área de saúde. Você não estava esperando por aquilo, e vem. Mas se você está firme no caminho de Deus, se você tem mantido, se mantido próximo do Senhor, se você está ali, quite, nas suas orações diárias, na busca pela revelação de Deus, se você está com o Senhor e não há dúvidas em você com relação a isso, você supera. Você passa e diz: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, e eu sei que eu vou vencer. Não é assim? Agora vamos pensar no contrário. Você tem dúvidas com relação ao seu viver, se você está vivendo o propósito de Deus para você, ou se você tem deixado o propósito de Deus em segundo lugar, e você está fazendo aquilo que o seu coração está mandando você fazer. Uma situação pior ainda, você está em algum tipo de pecado, e o pecado aprisiona o ser humano, aprisiona o crente. O Espírito Santo está em nós para nos dar força, mas se você não ouvir o Espírito Santo, se você não deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você vai sucumbir no pecado. E aí vem uma adversidade, um problema. Irmãos, dificilmente, eu vou falar do crente, ele vai ter tranquilidade, vai ter paz no seu coração, ele vai sentir segurança. Primeira coisa que ele vai fazer é tentar arrumar a sua vida, pôr em ordem a sua casa, como Isaías disse para o rei Ezequias, que estava enfermo já para a morte. Quando eu participava das reuniões presenciais de oração aqui, eu analisava, não falava com ninguém, mas eu analisava assim, as pessoas vinham aflitas, pediam, colocavam suas dificuldades, mas tão logo o Senhor respondia, elas passavam assim, não voltavam mais. E é natural do ser humano. A alguns Deus deu o dom da intercessão, são os que permanecem aqui orando pelos outros. Nem sempre eles estão com problemas, eles estão orando pelos outros, é o ministério deles. Mas pela vida deles passam várias pessoas com aflição no coração. E algumas conhecem a misericórdia de Deus, de Cristo Jesus, recebem essa misericórdia e continuam, depois voltam para as suas próprias vidas. Tem aquela oportunidade de mudar e não mudam. Algumas mudam para a glória de Deus, outras não. Então essa responsabilidade de viver em santidade, de ser nação santa, de ser o povo exclusivo de Deus, o apóstolo Pedro está mandando esse recado para a igreja, irmãos. E se nós olharmos o que Paulo disse lá aos Gálatas, capítulo 5, verso 19, ali ele fala sobre as obras da carne, ou seja, é tudo aquilo que você não pode fazer se você quer realmente viver em santidade. Em Gálatas 5, 19, Paulo diz assim: as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, e ele vai dizendo a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes a essas, ou seja, não para por aí. O que Paulo diz? Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui há mais uma razão para a gente buscar uma vida de santidade. Rever muitos conceitos. E a graça de Cristo Jesus, irmãos, nos traz perdão, mas mediante o arrependimento. Não permaneça em algum tipo de pecado achando que a graça de Deus em Cristo Jesus já te perdoou desses pecados, não. É necessário o seu arrependimento, a sua conversão. E quando você se arrepende genuinamente,
a Bíblia diz o quê? Que aquele que está em Cristo não permanece no pecado. O Espírito Santo toca nele, de forma que ele vai deixar essa vida de pecado. A segunda responsabilidade é a submissão. E se nós olharmos o verso 13 até o verso 15, aqui de 1 Pedro capítulo 2, o que o texto nos diz, irmãos? Vamos ler. Por causa do Senhor, por causa de Deus, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E aqui fica muito claro, ou seja, temos que ser submissos aos governantes enviados por Deus, com o objetivo de fazer o quê? Punir aqueles que praticam o mal e que honram os que praticam o bem. Aqui não está dizendo para a gente ser submisso a alguém que vem, não é, para matar, roubar e destruir. Ou seja, essa autoridade não foi constituída por Deus, não. Tem o crivo das Escrituras Sagradas. Verso 15, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E eu quero aplicar essa palavra com relação à submissão. Ela foi aplicada no caso extremo aqui pelo apóstolo Pedro, ao rei, ao imperador romano, aos governantes estabelecidos nas províncias. Mas, irmãos, essa palavra se aplica a todo tipo de autoridade constituída por Deus na sua vida, uma autoridade espiritual, uma autoridade familiar, esposas submissas aos maridos, como a palavra de Deus diz em Efésios, preste atenção nesse detalhe. Não tente atualizar a Bíblia, não, mas a gente precisa compreender que tipo de marido é esse também, que a Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa a ele, tem que ser um marido em conformidade com as Escrituras. Deus não se contradiz. Irmãos ou filhos submissos aos seus pais, e a gente vai lá no Antigo Testamento, no Decálogo, nos 10 mandamentos, diz o que lá, um dos 10 mandamentos? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias aqui na terra. E se a gente for retroceder muito mais, eu vou ao Jardim do Éden e vou ver o quê? Deus punindo Adão e Eva porque não foram submissos à palavra do Senhor. O contrário da submissão é a rebeldia. O argumento feito pela serpente, por Satanás para Eva foi, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês terão os mesmos poderes que Deus. Aí está a rebeldia. Aí está a rebeldia. E se a gente for mais distante ainda, na eternidade, antes da fundação do mundo, Lúcifer foi banido dos céus com 1/3 dos anjos, porque levantou uma rebelião contra o Senhor, porque não foi submisso a Deus. Preste atenção nesse detalhe. Jesus, irmãos, quando estava às vésperas da sua crucificação, e a Páscoa passou, aí foi um tema recorrente, crucificação de Cristo. Muita gente se preocupou mais em bater no Judas do que em adorar o Cristo. Muita gente se preocupou muito mais com o ovo da Páscoa, com o chocolate, do que com uma oração de gratidão a Deus por ter enviado Jesus para morrer em sacrifício pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas ali, a gente percebe uma atitude de submissão tremenda. Jesus vai ao Getsêmani antes da crucificação. Seu suor transformou em sangue. Tal era a sua aflição. Sabendo da sua dor, da sua vergonha, da sua humilhação. E qual foi a grande lição ali depois do amor? Foi a submissão. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feito o quê? A tua vontade. O que é isso senão submissão, irmãos? O maior exemplo de submissão
a autoridade maior foi de Cristo Jesus. E foi uma submissão feita em amor. Deus não tolera a insubmissão, a rebeldia. Ano passado, Moisés enfrentou insubmissão, rebeldia por conta de Corá, Abirão. E o que aconteceu? Corá, Datã e Abirão foram engolidos, eles e suas famílias. A gente vê Deus castigando Absalão, filho de Davi, por conta de uma rebelião, por ser rebelde, por ser insubmisso ao seu pai. Absalão morreu. A gente vê Deus castigando Adonias, o filho de Davi, que se rebelou contra ele, contra Salomão, seu irmão. Morreu também. E a gente precisa compreender a necessidade de reconhecer em algumas pessoas uma autoridade estabelecida por Deus, simplesmente por direcionamento, por uma questão de organização, por uma questão de manifestação de amor, por uma questão de pastoreio. Lá em Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que não seria proveitoso para vocês? Desobedecer, criar dificuldade, atrapalho no trabalho de quem está servindo ao Senhor. Cada um aqui tem um ministério, irmãos. Cada um aqui tem um encargo dado por Deus. Eu costumo dizer isso assim, ninguém foge disso, sabe? Porque a nossa casa, a nossa família é o primeiro ministério que nós temos. E a gente precisa contar com a submissão. Quem é mãe precisa ter filhos submissos. A gente precisa contar com a cooperação de cada um para que a família possa ir bem. E assim em tudo, a sua empresa, a sua igreja, tudo aquilo que é feito no coletivo, isso é uma questão de gestão. E Deus já aborda isso há muitos anos, como uma necessidade. E a terceira e última responsabilidade, mais importante de todas as outras, é a responsabilidade de amar. Verso 16 e verso 17. O que o apóstolo Pedro disse para os irmãos? Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam o que, irmãos? Como servos de Deus. Verso 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. E aqui eu aprendo. A tônica é o amor. Mas o serviço, o servir, é a atitude que demonstra o amor. Porque amor não é só sentimento, irmãos. Amor é uma atitude. E o servir é a atitude que corrobora, que sustenta toda a expressão de amor. O que João 3,16 diz para provar o amor de Deus por nós? Uma atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e qual foi a atitude? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é o objetivo de Deus, ou seja, resgatar a humanidade perdida em seus pecados. Então, nasce de um sentimento, eu não quero perder esse povo, eu não quero perder essa gente. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos fossem salvos. Nós todos fomos predestinados para a salvação, irmãos. Só que alguns não querem, alguns rejeitaram. João começa dizendo lá, no seu evangelho, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A rejeição, a dor da rejeição, Jesus experimentou entre os seus. E dói mais quando a gente sente isso de quem está perto, né? Na família, por exemplo, o pai que se sente rejeitado pelos filhos, ou o filho que se sente rejeitado por o pai ou pela mãe.
essa dor da rejeição. Jesus sentiu. Então Deus fez o quê? Ele manifestou, provou o seu amor através de uma atitude. Ele deu Jesus. Ai, morre por eles. Pague o preço do pecado deles. Faça um sacrifício substitutivo para que eles não precisem sofrer no seu lugar. Aliás, ninguém teria condições de obter a sua própria salvação, a sua redenção, de comprar sua liberdade, uma vez sendo pecadores como nós somos. Por isso que só Cristo poderia fazer isso por nós. Ele veio a este mundo como homem, não pecou, e por não ter pecado, ele tinha autoridade, ele tinha a essência capaz de anular pecados. Então ele morreu, provando o seu amor e provando o amor de Deus. E o que ele fez enquanto esteve conosco? Ele serviu as pessoas. O maior gesto de amor que alguém pode ter em relação ao seu próximo é servi-lo. E Jesus confrontou várias pessoas com relação a isso. Houve uma passagem, irmãos, eu quero concluir mostrando estas passagens aqui como exemplo. Jesus chega num determinado lugar, está uma muvuca lá, e ele vem, o que está acontecendo? Sai um homem daquela multidão, vai ao encontro de Jesus, Jesus pergunta o que houve, ele falou assim, eu trouxe meu filho, que não consegue falar, que tem um problema, que ele cai, começa a espumar, e ranger os dentes, e às vezes ele cai perto do fogo, e eu tenho que ir lá socorrer, senão ele morre queimado. E eu trouxe para os seus discípulos, eles não conseguiram ministrar cura sobre meu filho. E aí Jesus ministra a hora que aquele menino é curado, mas uma cura diferenciada. Diz que havia um espírito maligno naquele menino que o convulsionou, mas saiu, libertou, ele restituiu aquele garoto são e salvo para o seu pai. E aí, no caminho de casa, Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês estavam fazendo? Eles estavam discutindo entre eles, horas antes do menino chegar, quem era o maior entre eles, quem que deveria servir quem. E aí Jesus diz o quê? Não é assim. Vocês perderam a autoridade porque vocês não estavam preocupados em servir. Ele diz, essa casta aí só sai coração e jejum. E quem está buscando comunhão com Deus, de quem não está preocupado, por exemplo, em ser maior ou ser melhor, mas em alguém que está preocupado em servir. Lá em Marcos 9,35, Jesus se assentou com os 12 discípulos, irmãos, e disse que se alguém queria ali ser o primeiro, ele deveria antes servir a todos. E qual é a sua predisposição a servir? Saber que a gente precisa amar, a gente sabe, irmãos. E tem gente que sabe de cor que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. O problema não é saber, o problema é fazer. E a palavra de Deus vem nos confrontar com relação a isso, a essas dificuldades que estão em nós. Tanto que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então não é mais amar como a si mesmo, é amar como Jesus amou, e o amor de Jesus foi sacrificial. Se eu tenho pouco amor próprio, eu vou dar pouco amor para o outro. Então amar como a si mesmo não é o melhor que a gente pode fazer pelo outro, mas amar como Jesus nos amou, sim. E o grande desafio nessa noite, irmãos, para a igreja, mediante essa palavra que nos confronta com relação à nossa identidade, quem nós somos, a santidade que precisamos buscar, a submissão que precisamos ter e o amor que precisamos entregar enquanto serviço. O grande desafio está no amor.
Porque havendo amor, existe submissão. Havendo amor, existe a busca pela santidade, que é renúncia. E quando eu descubro amor no meu relacionamento com Deus, eu digo não para o pecado com muito mais facilidade, eu digo não para mim mesmo, os meus desejos, como disse o apóstolo Pedro no início da carta. O grande chamado hoje para a igreja é a viver essas 3 responsabilidades: santidade, submissão e amor. As 3, porém a mais importante destas é o amor. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor. O Ministério de Louvor vem aqui à frente. Vamos orar, irmãos. Baixe sua cabeça. Querido Deus, é maravilhoso, Senhor, a gente estar diante da Tua palavra que nos confronta, Deus, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Mas é mais importante saber que o Senhor está disposto a nos ajudar, Deus. Que o Teu poder está disponível a nós por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. E eu rogo neste momento, Senhor, por todas as pessoas que aqui estão, que estão nos acompanhando pela internet, Deus. Aonde houver alguém desejoso por mudança, Senhor, por viver mais em santidade, com maior submissão e amor, que o Teu Espírito Santo os alcance, Deus, nesta hora. Que faça essa obra restauradora, restabelecendo, Deus, os mais lindos sentimentos, os laços eternos de amor, os laços de comunhão, de harmonia, Senhor. Abençoa aquela pessoa que chegou hoje aqui com o coração aflito, Deus, com a mente desorganizada, pensando em coisas ruins, Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja uma renovação, uma transformação, Deus. Um novo direcionamento, Pai. Ajuda, Deus. Nós cremos, Pai, que o Teu poder está disponível a nós. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, Pai. Porque a este nome o Senhor deu autoridade. E nele nós encontramos o perdão, Senhor. E nele nós oramos te pedindo, Pai. Amém, Senhor. E amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos louvar, encerrando o culto nessa noite. E eu já deixo aqui um convite para os amados estarem na quarta-feira conosco e no próximo sábado também no culto do Despertar IBF 2022. Que Deus nos abençoe.